Graça e paz, igreja. Amém? Mundo abençoado? Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus, irmãos. Vou fazer um teste para ver se vai funcionar isso. Estou, beleza. Amém, irmãos. Hoje nós vamos estudar 2 capítulos, como de costume, né? Nós vamos estudar mais 2 capítulos e vão sobrar 2 capítulos para nós estudarmos semana que vem, e aí já concluímos o livro de Ezequiel. Hoje nós vamos estudar o 45 e o 46, 45 e 46, e Deus dando graça, semana que vem nós vamos concluir esse livro. Se sobrar um tempo, eu faço um resumo, mas se não sobrar, a gente deixa com outro momento, tá, irmão? O resumo do livro, o resumo é muito bom, porque traz na memória aquilo que nós estudamos ao longo do tempo, tá bom? 45 vai falar sobre a divisão da terra, ou seja, do território sagrado, vai falar sobre a justiça no reino, e o 46 vai falar para nós sobre a restauração do culto sendo restaurado. Então Deus aqui vai usar o profeta para dar todas as instruções de como deveria ser o culto, lembrando que Deus aqui está falando com um povo que ia retornar para a sua terra, né? Depois de um tempo escravizado, o povo ia retornar. Então Deus aqui está dando todas as instruções para o povo de Israel, né? Então vamos lá, 45, a divisão da terra. Lembrando os irmãos que esses segredinhos que os irmãos guardam para a vida toda, sempre que lê um texto da Bíblia, descubra o que aquilo está me ensinando sobre Deus, né? O que eu estou aprendendo de conhecimento de Deus, esse texto traz. E depois é necessário a gente também aprender que doutrina da Bíblia isso nos ensina, né? Isso traz para nós, que doutrina fundamental, porque assim eu posso aplicar o texto da Bíblia de maneira correta. Nós vamos ver na Bíblia falar de incesto, nós vamos ver falar de assassinato, nós vamos ver até mesmo adultério na Bíblia, e a gente tem que ler e pensar assim: que conhecimento de Deus isso aí traz para nós? Nós vamos ver prostituição na Bíblia, e aí muita gente pega aquilo e distorce. Por isso que é muito importante você aprender que conhecimento de Deus isso me traz e qual doutrina de Deus eu posso tirar, qual doutrina fundamental, né? Por exemplo, quando eu falei que traz assassinato, traz o diabo falando, né, irmãos? Traz o diabo falando, traz antes de Deus falando. E se você não arrancar ali qual conhecimento de Deus esse traz e qual doutrina fundamental da Bíblia se encaixa ali, aí a gente começa a distorcer as coisas. Por exemplo, tem uma prostituição feia na Bíblia e que o resultado dela lá na frente é bom, mas aí, obrigado, irmãos. Mas só porque o cara lá prostituiu, a gente pode fazer isso? Quem é? Quem é na Bíblia que prostituiu? Né? Não, tem um outro caso que foi uma prostituição assim, bruta, e depois Jesus lá vai nascer lá da descendência do cara lá na frente. Tem um outro que é o cara, esse aí foi atrás da prostituta. Isso, é Judá. Aquele ali, ele foi atrás da prostituta. E por que, irmão, eu estou fazendo isso? Porque eu já avisei para os irmãos que a proposta da quinta-feira é estudar a Bíblia sempre assim. Porque se você pega uma parte daquela de Judá, de quem Jesus descendeu, o cara adulterou e tudo foi bom para ele, se você não tiver ali conhecimento de Deus e qual doutrina aplica, você vai dizer: então a gente pode prostituir porque ele prostituiu. Está entendendo, irmão? Por que eu estou batendo na tecla que os irmãos, tudo que você lê, você tem que falar assim: qual conhecimento de Deus traz e qual doutrina? Aí você não vai cair nessa. Teve outros adultérios também que os irmãos falaram muito bem, mas eu queria esse, porque esse foi atrás de uma prostituta. Esse não foi, desculpa, isso não foi adultério, foi prostituição. É pior ainda do que o adultério. O adultério é como um relacionamento fora do casamento, consensual, e ali na coisa mais calma, né, nesse sentido. Mas ali ele foi atrás de uma prostituta. Então, assim, é por isso que quem conhece a Bíblia dessa forma não desvia, não perde a fé. Quem conhece a Bíblia dessa forma não cai em rolo nenhum, porque ele está firme, ele tem esse conhecimento. Então guarda isso, tá, irmão?
vou até voltar aqui para os irmãos lembrarem. Tudo que você lê na Bíblia, um versículo que você lê, você tem que falar qual conhecimento sobre Deus eu encontro nesse texto. Depois você vai ter que falar assim, qual doutrina ou quais doutrinas fundamentais eu posso tirar desse texto. Você fez isso aí, você vai aprender de Deus. Até como o diabo falar com Jesus, você vai aprender e não vai distorcer, né? Você vai aprender nos momentos que o diabo falou, por exemplo, a serpente era o diabo falando com a serpente, era o Satanás falando com Eva. Cá na frente, a mesma coisa, era o diabo, né? Satanás falando com Jesus. Aí você vai pegar isso aí, isso você não vai criar doutrina, você vai pegar que doutrina tem ali, ou qual ensinamento aquilo tem, e que eu posso tirar para a minha vida, e enfim, é assim que a gente lê Bíblia, irmãos, e não cai, e nem fique com dúvida, tá? Fora disso, você corre o sério risco, né? De pegar e não compreender de fato o que Deus está querendo dizer com aquilo. E aí a gente precisa entender que conhecimento cada um tem. E doutrina já não é assim. Doutrina é o que a Bíblia diz. Quando a Bíblia diz aquilo, é aquilo que ela diz e a gente não pode inventar. Já no conhecimento, você pode ter o conhecimento que o Espírito Santo de Deus quiser te falar. Se ele quiser te falar numa determinada área, ele vai falar. Se quiser falar com outra pessoa em outra área, ele vai falar através do mesmo texto. Porque o conhecimento do pessoal é bem diferente, né, da doutrina, que não pode variar, não pode mudar, tá bom? Então vamos lá. 45 de Ezequiel. Os 8 primeiros versículos vai mostrar para nós a divisão da Terra Santa. Sempre que você lê isso, você vai entender que nós estamos falando aqui de um território sagrado, de uma área que seria consagrada a Deus para o serviço do Senhor. Então é esse momento aqui de divisão da terra, é nesse sentido, né? Que nós vamos ver. Então, do versículo 1 ao 8 vai ser essa divisão. Deus vai determinar que uma porção especial da terra seja separada. Ele vai pedir que se separe de 25 côvados por 10 côvados, que ali tudo seria sagrado e conteria essa área, o santuário, o lugar onde os levitas e os sacerdotes iam servir, a cidade e seus trabalhadores ficariam tudo ali naquela região, e o príncipe, ele ia receber parte nas laterais desta área grandiosa que o Senhor pede que seja medido. Uma parte da terra deveria ser medido e dessa forma consagrada. O texto vai dizer assim, 45 de 1 a 8: quando repartirdes a terra por sortes em herança, fareis uma oferta ao Senhor, está vendo, irmãos? Uma porção santa, por isso que eu falei, seria a divisão do território santo, sagrado. O comprimento será de 25 côvados e a largura de 10. Então já está ali bem claro, 25 por 10. E esta parte será santa em toda a sua extensão ao redor. Deste terreno, o santuário ocupará 500 côvados de comprimento e 500 de largura em quadrado, está vendo? 500 por 500. E terá em redor um espaço vazio de 50 côvados, está falando do santuário. Desta área santa, medirás um comprimento de 25.000 côvados, está vendo? 25.000 côvados. E uma largura de 10.000. Ali estará o santuário e o santíssimo lugar. Está vendo? Essa medida toda lá em cima era onde estaria o santuário e o santíssimo lugar. Este será o lugar santo da terra. Viu que eu falei para vocês que era a divisão de um território sagrado? Ele está falando aqui que este será o lugar santo da terra. Ele será para os sacerdotes, está vendo? Para os levitas, ministros do santuário, que deles se aproximam para servir o Senhor. Esse será o lugar para casas e para o lugar santo para o santuário. Eles viveriam ali ao redor. Terão os levitas, olha só, ministro do templo, por sua propriedade, 25.000 côvados de comprimento. Para a propriedade da cidade, de largura darei 5.000 côvados e de comprimento 25.000. Em frente da porção santa, os que será para toda a nação de Israel. A nação deveria ficar, ou seja, na verdade, o centro de Israel, do povo, seria o tabernáculo, e ao redor deveria crescer a cidade. O lugar santo ficaria no centro, e a cidade cresceria ao redor. Já o príncipe,
terá sua parte deste e do outro lado da santa porção e da propriedade da cidade, diante da santa porção e diante da propriedade da cidade ao lado ocidental e oriental. O cumprimento responderá a uma das porções, desde o termo ocidental até o termo oriental. Esta terra será a sua propriedade em Israel, e os meus príncipes nunca mais oprimirão o meu povo. Antes deixarão a terra, a nação de Israel, conforme as suas tribos. Então aqui fica muito claro que Deus está mandando separar uma porção, onde aquilo seria consagrado ao Senhor. Seria o local onde ficaria o santuário, o tabernáculo, os levitas, os sacerdotes e o príncipe morando logo ali ao redor, e a cidade deveria ser toda construída ao redor. Então a gente não dá para construir mais ou menos uma ideia, né, na cabeça de como seria, mas o centro seria o lugar de culto e o lugar de adoração. Era o que Deus queria que fosse feito, né? Era esse o plano, esse o projeto de Deus. Por isso eu falo para os irmãos que até hoje no judaísmo eles ainda lutam para ter aquela terra onde está aquele pedaço do muro, que é o muro do templo, tá? Aquele pedaço do muro, pelo menos é o que diz a história. Aquele quando eles ficam orando lá, os irmãos deles fazendo assim, coloca lá nas fendas daquele muro pedido de orações. É um lugar sagrado. Aquela área ali o judeu usa para servir, para adorar, e outras religiões acabam indo ali naquele lugar, porém para cultuar o mesmo Deus. E logo ali perto está também uma grande mesquita, porque aquele lugar agora virou terra meio que assim, não é exatamente um território de Israel, pertence tanto ao islamismo quanto ao cristianismo, que por ali também tem os lugares que o cristianismo venera, e ali também está esse pedaço do templo que foi destruído, e que o povo de Israel luta para poder construir no mesmo lugar o terceiro templo. É ali que eles dizem que vão construir o terceiro templo, e o Messias para eles, né, vai vir, e ali ele vai restabelecer o culto no templo que será construído, e aí Deus vai dominar, Deus vai reinar. Jesus, no caso o Salvador, o Messias, eles chamam de Messias, mas nós sabemos que é o Senhor Jesus, vai dominar e reinar. Então, mas o local é aquele exato, é o lugar da disputa. E dizem que é o mesmo lugar onde estavam os outros templos também. Os outros templos estavam ali. O segundo templo foi destruído nos tempos de Jesus, mais ou menos lá no século, no ano 70, por aí, eles imaginam que tenha sido totalmente destruído pelo Império Romano. Mas, história, tá bom? Mas a mensagem que fica para nós, aqui desses 8 versículos, é que antes de qualquer distribuição da terra, tá vendo? Antes de qualquer distribuição, Deus está exigindo que o centro seja sagrado, o templo e os que nele servem. É isso que nós estamos vendo. Então, antes o povo está voltando para a terra, então antes que eles voltem e façam qualquer coisa, Deus está determinando que o centro, o lugar principal, deve ser consagrado ao Senhor, deve ser santo. É daí que a gente aprende também a consagrar tudo que a gente tem. Aprenda a consagrar tudo que você compra, tudo que você ganha, tudo que vier às suas mãos. Eu vou contar uma historinha que eu já contei aqui na igreja sobre consagração, que é uma coisa muito bonita. Quando eu fui começar na minha vida de dirigente de louvor, lá nos Estados Unidos ainda, era solteiro, e eu fui dirigir louvor, a igreja não tinha instrumento igual aqui, gente tem de violão, já tivemos um teclado zerado, que agora está tudo estourado, né? Mas a gente aqui tem uns instrumentos, lá era diferente, lá é assim, você vai servir a Deus, você compra o seu instrumento, que a igreja não compra, não é igual aqui, só a bateria, instrumentos ajeitados e tal, né? Mas, conclusão, eu fui comprar meu violão, porque a igreja me colocou para dirigir o louvor e eu não tinha. Eu fui comprar um violão. Quando eu fui comprar um violão, eu lembro como se fosse hoje. Lá em Nova York, era um outro estado, eu morava no estado e fui lá no outro comprar um violão. Olhei que um violão azul, bonito, oveja, tipo que a igreja tem, que está abandonado, que ninguém usa. Aquele violãozinho. Falei, poxa, que violão bonito, vou comprar. E o cara foi, e você quer testar ele? Eu falei, nem quis, por quê? Porque só músico todo dia tocando, eu vou testar o que desse violão, e daí sair vou levar. Levei, mas na hora que o violão estava na mesa, que o cara estava limpando, para guardar o case direitinho, eu fiz uma coisa em segredo. Mas eu peguei aquele violão, fiz só na mente. Eu falei, Deus, eu estou consagrando esse violão ao Senhor, desse jeito. Eu estou consagrando para
só será tocado hino de louvor ao teu nome. Falei, esse cara aqui. Bora para casa, tocado, né? Eu, violão, comecei a tocar na igreja. Aí depois um irmão chamado Vilmar, que depois se tornou um pastor da igreja, ele falou para mim, irmão de Galo, eu tive um sonho engraçado e você está envolvido nele. Eu falei, poxa vida, que bom sonho. Ele falou assim, eu sonhei que ia ter um culto e Jesus ia pregar. Aí o louvor ia começar, quando o louvor ia tocar, Jesus mandou parar e mandou pegar o seu violão, que ele queria que o seu violão fosse tocado no louvor e não que estava lá. Eu falei, poxa vida, o cara contou aquilo. Eu falei, irmã, ninguém sabe disso, ninguém, absolutamente ninguém. Eu peguei o violão, quando o cara concluiu a venda, era o meu violão, e eu falei essas palavras em silêncio, em espírito. Eu falei, Senhor, eu estou consagrando esse violão ao Senhor para ele ser tocado para o Senhor. Só louvores serão tocados para o Senhor nesse violão. E agradeci a Deus, eu atravessei, peguei um trem, um ônibus, dois trens, um ônibus para minha casa, lá do outro lado do estado. Entendeu, irmão, o que eu quero dizer sobre consagrar? Ninguém viu, ninguém sabia, Deus recebeu e depois foi confirmado com o sonho que o cara teve lá do outro lado. Então, assim, a grande mensagem que começa aqui para nós é essa: antes de qualquer destruição da terra, antes de qualquer coisa, Deus está exigindo que o centro seja consagrado a Ele, o centro mesmo, como vocês viram, que o templo e todos os utensílios que ali fossem usados, toda a área territorial de 25 mil côvados por 10. Então a lição é essa: antes de qualquer coisa que a gente faça, vamos começar a consagrar ao Senhor. Você não fez isso? Já consagrou uma coisa, só que você tem que lembrar que você consagrou. Eu consagrei o violão, né? E uma determinada vez, eu vi alguém pegando o violão aqui, eu toquei com ele aqui bastante na igreja. Aí eu lembro um dia que um cara que anda na rua aqui, eu disse, irmão da Carla, da igreja, entrou todo doido um dia e pediu, posso tocar nesse violão? E falei, pode, desde que você só toque hino, esse violão foi consagrado ao Senhor. E ele era crente, ele já desviado, mandou o violãozinho, toca bonito, cara, fica jogado por aí, entendeu? A igreja tem que correr o cara dele, né, irmão? Essa igreja tem todas as igrejas que tá. Mas então me lembro como funcionou, ele quis tocar, eu lembrei, ele falou, você pode, desde que seja hino. Ele mandou ver, tocou um hino, e depois, quando eu já não usava mais para tocar em louvor, nem nada, o violão estava maior fã debaixo da minha cama, e eu vendi esse violão para uma igreja para triangular. Eles quiseram comprar o violão, eu falei, caro, porque violão bom, deram o valor e ficou com o violão. Mas uma coisa eu falei, esse violão foi consagrado ao Senhor, estou vendendo porque é para a igreja, mas vocês precisam vigiar, ninguém pode tocar música do mundo desse violão, só música de louvor a Deus. É assim que tem que ser, né, irmãos? E esse sentido aqui, a gente aplica ele na vida com essa mensagem maravilhosa. Consagra a tua vida ao Senhor, consagra tudo, consagra os filhos, consagra os objetos, começa a consagrar. Deus se agrada disso, né, irmãos? Ele honra quando a gente faz isso, tá? E como honra, né, irmãos? Que falta está fazendo a nossa irmã? Quem pode ir lá e apertar a teclinha para mim? Hein? Não vai ser só apertar a tecla, não. Não é só apertar a tecla. Foi. Eu esqueci que o programa é totalmente diferente. Precisa treinar mais gente, tá, irmão? Para ficar ali. Tá? O ano que vem, se Deus quiser, nós não tem escala. Tem culto sábado, tem uma escalada. Tem culto domingo, tem uma escalada. Tem culto quarto, tem uma escalada. Tem culto quinta, tem escalada. Nós temos gente para isso aqui na igreja. Amém, igreja? Quem quiser servir a Deus, só falar conosco. Tem muito serviço. Vamos passar então para o versículo 9 ao 12, que nós vamos ver aqui o chamado à justiça e à honestidade. O povo está voltando para a terra, Deus pediu para consagrar o centro, falou para quê? E agora ele vai fazer um chamado à justiça e à honestidade. O Senhor aqui vai repreender os líderes, vai dizer, basta, ó príncipe de Israel, tirar a violência e a destruição. Está vendo? Ele está aqui repreendendo. Ele vai ordenar o uso de balança justa, medida justa, sem exploração. Veja que Deus também se preocupa com isso. Às vezes, você se preocupa sim em consagrar o teu violão, consagrar a tua roupa, consagrar, enfim, mas você é um cara injusto, você é uma mulher injusta. É injusto com as pessoas, é injusto com os colegas de trabalho, é injusto com os colaboradores, é injusto dentro de casa. Não funciona assim, irmãos. O nosso Deus é um Deus completo, é um Deus perfeito. Se você fala que serve ao Senhor, serve Ele completamente, com integridade. Então aqui vai partir desse momento da consagração
entrar lá, eu quero ver balança justa, medida justa, vocês precisam ser um pouco mais justos e um pouco mais honestos. Porque o que tem mais, a coisa que mais derruba o Evangelho e a credibilidade da igreja do Senhor são crentes desonestos, são crentes injustos, são crentes que de boca servem a Deus, né? Enfim, de aparência, mas partiu dali para fora, é uma vergonha. Então Deus está falando para o povo aqui: olha, eu não quero isso. Então está chamando a atenção dos príncipes e repreendendo eles, tá, irmão? Da mesma boca não pode chorar acabou se amarga. Amém, igreja? A boca que abençoa, ela não pode amaldiçoar, né? A boca que canta os louvores de Deus não pode cantar essas músicas do mundo podre e pobre. Não, a gente tem que saber que é isso que nós estamos aprendendo aqui, que Deus está cobrando do seu povo, né, irmão? A gente precisa saber disso, né? A gente precisa cada dia orar, clamar a Deus, passar o nosso caráter pelo crivo da Bíblia Sagrada. Poxa vida, será que eu sou um homem? Será que eu sou um crente de bom caráter? Ou eu sou um crente de mau caráter? Poxa vida, caráter é tudo, né? Não é o que o Coríntios vai dizer? 2 Coríntios 5,17 fala o quê? Quem lembra? Uma palavrinha bacana para decorar. Ele diz 2 Coríntios 5,17: portanto, se alguém está em Cristo Jesus, é uma criatura. As coisas velhas já passaram. Poxa vida, irmão, ele tem de mau caráter, é coisa do passado. Amém, queridos? É coisa do velho homem. O crente precisa saber. E Deus agora então está dando esse alerta, né, repreendendo os seus líderes. Aí nós vamos ler do 9 ao 12, capítulo 45 de Ezequiel, vai dizer: assim diz o Senhor Deus, já basta, ó príncipe de Israel, afastai a violência e a desolação, praticai juízo e justiça, deixai de desapropriar o meu povo, diz o Senhor Deus. Balanças justas, efa justo, baco justo terei. O efa e o baco serão da mesma medida, de maneira que o baco contém a 10ª parte do homem, conforme o homem será a sua medida. O ciclo será de 20 geras, 25 mais 25 ciclos mais 15 ciclos serão uma mina. Esta será, desculpa, até o 12 de nós vamos. Eu quero que você entenda que não preocupa com qualquer valor de bato, de efa, disso e daquilo, porque você perde quando você se preocupa com essas coisas. Olha o povo lá em cima. Tem gente que está com estudos falando que o povo é tanto, poxa, isso é bom para engenheiro, né? Enfim, não tem engenheiro, não está fazendo uma palestra para engenheiro. Você perde a graça, você perde a bênção quando você foca nisso. Mas veja aqui, o Senhor está falando que quer justiça, que quer honestidade. Não é 2 pesos e 2 medidas, né? Sabe, quem lembra daquela balança antigamente que tinha um fiel no meio, dois pratos do lado? Você colocava de um lado o peso de referência e do outro o produto. Ô, meu irmão, quantas balanças daquela tinha que o fiel da balança estava aqui? O cara pegava as partes atrás e virava, né? Virava. Aí o seu lado lá, às vezes está até negativo, o lado do cliente, mas já estava roubando o peso do lado. Então, assim, já houve isso demais. E ainda há, até hoje, roubos e mais roubos, né? A presença de Deus, que é a mensagem que a gente pega, que é a aplicação direta para nós, é a seguinte: que a presença de Deus exige também justiça. É isso que eu estou dizendo. Se eu me chamo de crente, eu preciso ter também justiça. E aqui nesse caso, é justiça econômica e social, né, irmãos? Porque está falando peso e medida, não de comprar e não de vender, né? É a mesma coisa de você colocar sobrepreço nas coisas. É a mesma coisa. Mentir, não de vender. Você compra uma coisa por tanto e mente. Os irmãos que têm empresa, o Sebrae tem cada curso excelente que se ensina a vender preço justo nas coisas para você ganhar bem ainda, não ganhar mal, mas justo, né? Então tem gente que aproveita e supervaloriza. É igual o Black Friday. Conversando com alguns comerciantes e falar: poxa, o Black Friday caiu demais. E esse ano eu fiquei sabendo que o Black Friday foi bom para o supermercado. Por que caiu demais? As tramóias, os preços, todo mundo hoje tem acesso à internet. O cara hoje sabe que aquele produto não está barato nada. Para que ele vai comprar ele agora? É isso que Deus está chamando a atenção aqui, irmãos. Então, essa é a aplicação. A presença de Deus existe também justiça, né? E um reino santo, ou uma família santa, uma igreja santa, ela também é uma igreja ética e justa. Tá bom? Um homem santo é um homem também ético e justo. Um crente santo, ele é também ético e justo na sua maneira de fazer as coisas, tá bom? E eu guardo isso comigo. Poxa vida, eu não sou vendedor de carro, não é minha profissão.
E nisso a gente vai aprendendo que a gente precisa da graça de Deus para poder ser tudo isso que o Camilo está nos ensinando. Do 13 ao 17, vai falar agora o Senhor, continuando falando, né, sobre a entrada na terra, ele vai falar sobre a oferta obrigatória do príncipe. Ele vai dizer, depois de chamar a atenção do príncipe para ser justo, né, agora ele vai falar que o povo deve entregar ao príncipe parte da colheita do rebanho, e o príncipe é que seria o responsável por prover para o povo o sacrifício diário, o holocausto e as ofertas de expiação. Então a gente aprende aqui que o povo daria ao príncipe a parte da sua colheita, e o príncipe não poderia deixar faltar o sacrifício diário, o holocausto e as ofertas. Um detalhe muito importante desse processo de no centro da cidade ficar o tabernáculo, a área consagrada, para poder servir ali a Deus, o povo deveria oferecer seu sacrifício ali. E eu queria muito que os irmãos entendessem que o sacrifício diário era o sacrifício de cereais, os holocaustos, as expiações. Não sei se o irmão nota, aquilo era, na verdade, para jogar fora. O que se fazia com os animais mortos? Para e pensa. Aquilo era comida. Era para aquele batalhão de gente que trabalhava para santificar o povo de Israel, que era, desculpa, irmãos, que eram os sacerdotes, os levitas, era para eles comerem. Então, Deus está dando um caminho aqui e dizendo que o povo deveria entregar ao príncipe, e o príncipe entregaria para esse sacrifício diário. Vou tomar minha linha aqui, porque, como se diz, o mexido ran-ran está começando, aí já era, né? Amém, queridos? Então, veja bem, está dizendo que o povo entregaria ao príncipe, e o príncipe ia prover durante o quê? Esse sacrifício diário, eternamente, todos os dias. E aí a gente vê, irmãos, que houve um tempo em Israel que o povo ficou tão incrédulo que o povo não entregava os dízimos nem as ofertas. E aí, por não entregar os dízimos e as ofertas, não tinha como o sacerdote devido servir. Houve um tempo que eles começaram a produzir na terra, e Deus vai repreender e fala: entrega os dízimos e as ofertas alçadas na casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Só existe obreiro se houver mantimento na casa do Senhor. Então isso é muito importante. Vamos ler do 13 ao 17, que os irmãos vão notar que o texto está dizendo assim: esta será a oferta que é a vez de fazer. Está vendo? E Deus vai falar na quantidade, a oferta, tá, irmãos? A sexta parte de um efa de cada homem de trigo, também dareis a sexta parte de um efa de cada homem de cevada. Quanto ao estatuto do azeite, agora vai falar do azeite, de cada barco de azeite oferecereis a 10ª parte do barco. Esse aqui dá 10%, está vendo? A 10ª parte do barco tirado de um couro, que é um homem de 10 barcos, pois 10 barcos fazem um homem. De cada rebanho, agora do gado, né? De cada rebanho de 200 cabeças, um cordeiro tirado da mais regada terra de Israel, para a oferta de cereais, para o holocausto e para a oferta pacífica, para que faça expiação por eles, diz o Senhor Deus. De todo o povo da terra contribuirá para esta oferta ao príncipe. Está vendo, irmãos? Eu falei, vão ofertar ao príncipe essa quantidade toda. Está vendo? Todo o povo da terra contribuirá para esta oferta ao príncipe. Estarão a cargo do príncipe, está vendo? Os holocaustos, as ofertas de cereais, as libações, nas festas, nas luas novas, nos sábados e em todas as festas fixas da nação de Israel. Olha bem, ele fará a oferta pelo pecado, a oferta de cereais, o holocausto e as ofertas pacíficas para fazer expiação pela nação de Israel. Assim, né? Depois nós vamos continuar, vou parar aqui. Aí a gente vai notar que existe um caminho que deveria ser feito. O povo ofereceria isso para o príncipe, e o príncipe oferecer em nome do povo. Mais para frente nós vamos ver que o príncipe ele era o único que tinha acesso a entrar pela porta do templo, ficar lá dentro, e depois ele deveria sair. Então isso é muito importante a gente notar. Aqui a gente está vendo o quê? Que a função do príncipe era servir como provedor do culto, garantindo que o relacionamento com Deus nunca viesse a faltar. Nota que a oferta, irmãos, nesse sentido aqui do templo, era uma forma de a gente se relacionar com Deus. O cara tinha que levar
levar a oferta e não mandar a oferta. Já teve irmão aqui na igreja que quis mandar o dízimo. Eu falei, poxa vida, irmãos, dízimo e oferta é uma forma de relacionamento com Deus. Vá e leve o seu dízimo, vai e leve a sua oferta. Não é pelo dinheiro, mas é pelo ofertante. Amém, querido? Poxa, que lição maravilhosa, né, irmão? Eu estou interessado no dinheiro, eu estou interessado no bezerro, eu estou interessado no cordeiro, eu estou interessado no coração do ofertante, da pessoa que oferta. No dia que as pessoas aprenderem isso, elas vão entender a importância de vir à igreja e não assistir o culto da igreja em casa. É o que Deus quer, a sua oferta. É você sendo oferecido como oferta. O dinheiro é de menos, porque a gente sabe, irmão, Deus nunca precisou de dinheiro. Ele é dono do ouro e da prata. Amém, queridos? Você vê que aqui ele está mandando que se oferecesse esses holocaustos, esses sacrifícios, essas ofertas, para que os obreiros tivessem de comer. Então é uma coisa muito simples de a gente entender, né, irmãos? Agora, do 18 ao 25, nós vamos encontrar esses versículos falando das festas e expiação. E aí nós vamos encerrar e completar de estudar o capítulo 45. O que diz do 18 para baixo então? Aqui estão sendo instituídas novas celebrações para o povo. Dia da purificação do templo, a festa da Páscoa, com os seus sacrifícios específicos, e também a festa dos tabernáculos. Tudo isso aqui, de certa maneira. Diz o 18 ao 25. Assim diz o Senhor Deus: no primeiro mês, no primeiro dia do mês, tomarás um novilho sem defeito e purificarás o santuário. Está vendo, irmãos? Purificando. O sacerdote tomará o sangue da oferta pelo pecado, e correrá dele os batentes do templo, os 4 cantos da saliência do altar e os batentes na porta do átrio interior. Assim também fará no 7º dia do mês, por causa dos que pecam por ignorância e pelos insensatos. Assim expiareis o tempo. Está vendo? Que bacana. No primeiro mês, no 14º mês, tereis a Páscoa, uma festa de 7 dias. Pão sem fermento se comerá. O príncipe, no mesmo dia, por si e por todo o povo da terra, preparará um novilho, uma oferta pelo pecado. Nos 7 dias da festa, preparará um holocausto ao Senhor, e 7 novilhos e 7 carneiros, sem defeito, cada dia durante os 7 dias, e um bode, cada dia como oferta pelo pecado. Fica claro também, né, irmão, desde o início da palavra que nós vemos, que teria que ter um bode que seria feito para a expiação do pecado. Também preparará uma oferta de cereais, um éfode para cada novilho, e um éfode para cada carneiro, e um hin de azeite para cada éfode. No 7º mês, no dia 15 do mês, na festa, fará o mesmo nos 7 dias para a oferta pelo pecado, para o holocausto, para a oferta de cereais e o azeite. Está vendo? Tinha comida em abundância na casa do Senhor, porque ali havia oferta em abundância. Que bacana! O que isso significa para nós? Que Deus aqui está estruturando o ano, né, com marcos. Essas festas, na verdade, elas acabavam que elas andavam o ano inteiro e o povo tinha sempre um compromisso com o santuário, com o tabernáculo, com o templo, com o culto, com o lugar da presença de Deus. Está vendo que bacana? Não era só, por exemplo, ir para as suas casas e de uma vez por ano trazer a oferta. O ano inteiro tinha trabalho e o povo estava envolvido. Isso por quê? Para manter o povo em constante lembrança da redenção e da dependência que a gente tinha dele. Hoje a gente tem encontros com Deus na igreja toda semana. A igreja funciona dessa forma. Toda semana nós temos encontros. E as pessoas precisam entender que esses encontros, eles são muito para nos manter compromissados e comprometidos com Deus Todo-Poderoso. Você pode notar, lembra lá que no domingo, naquela pequena pregação, eu peguei aquela foto, coloquei aqui do fósforo, e um fósforo fora, ele esfriou e ele fez com que todo o restante também esfriasse. E aí ele perdeu toda a sua função, que era de pegar fogo, esquentar. Então, da mesma forma, a gente precisa entender que aqui Deus estava colocando marcos durante o ano inteiro para manter o povo sempre em constante lembrança da redenção, da dependência que tinha dele, de Deus. Então isso está nos recordar. Então toda vez que você vier à igreja cultuar a Deus, você está ali assim, cumprindo um compromisso para que esteja firme na tua memória. E eu estava dizendo e parei, toda pessoa que começa a se afastar,
conectaram o celular com a Bíblia, melhor ainda. Antigamente carregava a Bíblia de papel, hoje eu não preciso, eu tenho celular. Então a Bíblia me mantém conectado, estudos me mantêm conectado. Então o tempo todo, durante o dia, várias vezes no dia, eu estou conectado com Deus. Agora tem gente que literalmente anda desconectado com Deus, fica no celular o dia inteiro, fazendo bobeira, mandando mensagem, fazendo videozinhos, e a conexão com Deus está onde? Irmãos, Deus instituiu essas festas de maneira que o ano inteiro as pessoas podiam ir para sua casa trabalhar e elas tinham que estar no santuário do templo, era uma obrigação. Então o crente precisa entender que essa parte está falando de Deus criar marcos ao longo do ano, que são as festas, para manter o povo em constante lembrança da redenção e também da dependência dele. Né? Qualquer pessoa que distancia de Deus, ela começa a achar que é algo suficiente. Já notou? Tem gente que some, quando o bicho pega, poxa vida, eu preciso de Deus, aí volta. Aí quando está bem, vamos, vai embora. Por isso que tem que ter rotina. O crente que tem uma rotina de igreja, a igreja é um instrumento para mantê-lo conectado com Deus. É mais um motivo, mais uma forma, né, irmão? Seguindo aí, nós vamos para o capítulo 46. Como nós dissemos, 46 vai falar sobre o culto, sobre a restauração do culto, e vai falar do comportamento do novo reino que o Senhor estava aqui estabelecendo para o seu povo. Do versículo 1 ao 8 também, nós vamos ver a Bíblia falando sobre o príncipe e o culto público. Nós vamos ver aí que vai falar da porta oriental do lado interior, que deveria ficar fechada nos dias comuns, mas ela deveria se abrir aos sábados e nas festas. Mas outro detalhe, está vendo? Vai falar sobre o culto príncipe, o culto público, e vai falar que a porta oriental ela deveria ficar fechada de segunda a sexta, e ela deveria se abrir nos sábados apenas e nas festas. Nos outros dias ela deveria ficar fechada. Está mostrando para nós também que o príncipe ofereceria os sacrifícios públicos, e ele fazia isso junto com o povo, e depois ele vai mostrar também que quando ele entrar, né, ele entrará por uma porta e sairá pela outra, sem se deter. Mas ao mesmo tempo nós vamos encontrar que algumas traduções vai pegar isso aí, vai dar uma emboladazinha, e vai falar que quando ele entrar, ele entrará pela porta e sairá sem se deter, mas não fala que é por outra. Então eu quero deixar isso aqui, esse detalhezinho, aí eu não sei te explicar, foi erro de tradução, foi erro de escrever, tem muita gente que fizeram na hora de escrever, e aí já era, né? Eu vou estar errado. Tem vários textos que a gente nota que está errado, tá bom? Mas aí a gente vai ler então do 1 ao 8, os irmãos vão pegar e vão entender direitinho. Assim diz o Senhor Deus, está vendo? Ó, a porta do lado interior que olha para o oriente estará fechada durante os 6 dias que são de trabalho, mas no dia de sábado ela se abrirá. Também no dia da lua nova se abrirá, está vendo? Ela vai ficar fechada de segunda a sexta, depois ela vai se abrir do sábado, que é o dia de sábado, é o que nós colocamos ali. O príncipe, está vendo? Entrará pelo caminho do portão, aliás, entrará pelo caminho do pórtico da porta por fora, e permanecerá junto do batente da porta. Ele vai entrar no pórtico da porta por fora e vai permanecer junto com o batente. Os sacerdotes oferecerão ao holocausto as ofertas pacíficas dele, e ele se prostrará no limiar da porta e sairá, mas a porta não se fechará até a tarde. Está vendo? Ó, os sacerdotes iam entrar e oferecer o príncipe ia ficar ali, eles iam oferecer o holocausto ali, e a porta não ia se fechar até a tarde. Está vendo? É um detalhezinho. O povo da terra, agora falando do povo, se prostrará na entrada da mesma porta. O povo estaria junto com o príncipe ali, eles iam se prostrar na mesma porta, nos sábados e nas luas novas diante do Senhor. O holocausto que o príncipe ofereceu ao Senhor será no dia de sábado, está vendo? Aquilo que está falando que ele vai oferecer será no dia do sábado. 6 cordeiros sem defeito e 1 cordeiro sem defeito. A oferta de cereais será um êxodo pelo cordeiro, pelo carneiro, pelo cordeiro. A oferta de cereais será o que puder dar, e de azeite 1 hin para cada efa. Entretanto, no dia da lua nova, é outra festa, tá vendo? Será um novilho sem defeito, e 6 cordeiros e 1 carneiro, todos serão sem defeito. Eu acho que o detalhe aqui nem a quantidade se oferece, mas é que é sem defeito. Notou que tudo que vai se oferecer
oferecer a Deus, não podia ter defeito. Então aí tem grandes lições para nós, que a gente precisa escolher para dar para Deus as coisas também que não estejam imperfeitas, vamos chamar assim, que não tenham defeitos, né? Às vezes a gente oferece para Deus qualquer coisa, oferece o resto, até dos nossos talentos, do nosso tempo, a gente oferece o resto. Então quem conhece a Deus sabe que eu preciso oferecer para Deus o melhor, né? 7. Preparará por oferta de cereais um efa pelo novilho e um efa pelo carneiro, mas pelos cordeiros conforme o que qualquer que alcançar a sua mão, um rim de azeite para cada efa. Quando entrar o príncipe, tá vendo? Entrará pelo caminho do poste da porta e sairá pelo mesmo caminho. Aqui está falando assim, tá vendo? Quando entrar o príncipe, entrará pelo pórtico da porta e sairá pelo mesmo caminho. Tem uma tradução que vai falar, se você ler que vai sair por outro, aí a gente precisa aguentar isso aí e Deus tem misericórdia de nós. Tá bom, queridos? Alguém aí falou que vai entrar por isso aí por outro? Alguma vez falou assim? A sua falou, Joel? Pois é, então é aí que eu peguei isso aqui e fiz questão de falar com vocês. A minha Bíblia é a tradução de João Ferreira de Almeida também, mas é a tradução contemporânea que chama. Eles pegaram essa contemporânea e aproximaram mais dos originais. Então, mas também, né, irmão, vamos lá, né, vamos ser sinceros, né, isso não vai influenciar na nossa vida espiritual em nada. Só se você quiser esmiuçar sobre isso e tal, mas então o Joel fala assim, né, Joel? Isso, é por isso que eu coloquei aqui no meu texto, mas no dossiê eu coloquei igual está na maioria, tá vendo? Aqui na fora eu coloquei, quando ele entrar, entrará pela porta e sairá, sem se deter, porque essa tradução que pegou que eu vou entrar por uma porta e sair para outra, os originais mais próximos entenderam que está falando que ele vai entrar por uma porta e vai sair pela mesma porta, mas sem se deter, tipo, ele não poderia parar, bater para conversar, colocar fofoca em dia, né, irmão? Porque o Jacó não, ele falou que tinha que entrar, fazer o que tinha que fazer, sair sem se deter. Porém, sem se deter, eles pegaram e traduziram aí, que ele entraria por uma porta e sairia pela outra. E aí a gente precisa saber disso, né? Um latim de conhecimento, tá? Mas o que isso quer dizer para nós? A lição prática é que o líder, ele é um modelo de reverência e de obediência. Por isso é tanta regra para ele. Ele era o príncipe, ele não poderia entrar, ele tinha que ficar no umbral da porta. Ele deveria se curvar, o sacerdote ofereceu o sacrifício por ele, e no determinado dia o povo viria também para participar desse sacrifício, e por fim disse que ele tinha que entrar, né, e sair sem se deter, ou entrar por uma porta e pela outra, não importa, entrar e sair sem se deter é uma regra, é uma cobrança, é uma ordem, mesma coisa que entrar e segurar a porta é uma ordem, que ele não pode desobedecer. Então a lição que a gente pega é que o líder é um modelo de reverência e de obediência. Você tem que seguir protocolos que vão agradar a Deus. Por isso você tem que cobrar do pastor, cobrar do líder, cobrar daquele que tenha sobre nós alguma postura que mostre que ele está debaixo de uma ordenança, de uma ordem de reverência. Não importa que tipo ele tem que se destacar, porque Deus cobra essa liderança, seja da forma como for, né? Então, guarda isso, o líder é um modelo de reverência, um modelo de obediência, que nós estamos tirando de lição. Ele participa da adoração, mas ele não se coloca acima do povo. Você vê que o movimento maior é do povo. Ele vem, ele espera, ele aguarda na porta, ele se curva, depois do sacrifício ele faz esse movimento todo, muito ritualístico, e era o que Deus cobrava dele. E o povo estava lá fora, né, não entrava, o príncipe entrava, mas o povo ficava de lá, e ele, eu imagino que essa atitude, imaginar aquela porta, isso tudo acontecendo, eu imagino que é uma atitude que ele se mostra como líder, que ele faz movimentos, mas ao mesmo tempo o cara não age, não fala. Ele está pela presença da autoridade, mas é ele que faz. Quem faz são sacerdotes, os levitas, e o povo, não exatamente como espectador, porque ele estava oferecendo as ofertas que o povo entregou para ele oferecer. Entendeu, irmão? O papel do líder que nós queremos colocar aqui, que o líder é um modelo de reverência e obediência, ao mesmo tempo ele é um servo, porém a gente vê que é um servo, de certa forma, debaixo de umas regras e de umas autoridades. Por isso que eu costumo dizer, eu sou o maior de todos os servos, porque eu sou pastor, eu não subi um degrau acima de você. Na verdade, eu peguei mais regras para obedecer. Se a gente coloca isso na cabeça, a gente se torna um líder abençoado. Eu não sou líder para te escravizar, eu sou líder porque eu tenho mais regras a cumprir, eu tenho mais vidas para apresentar diante de Deus.
Eu tenho mais compromissos que Deus colocou sobre mim. Quanto mais você cresce na presença de Deus, você não vai crescer em graus para poder humilhar ninguém. Você vai baixar em humildade. É o oposto. Por isso que a gente ensina na curso de líder de célula, você está servindo para mandar. Você está servindo para servir. Você se tornou um servo maior do que os outros. Agora você é um líder. Nossa, agora você serve eles. Eu sei que tem que ficar ligando, tem que estar chorando de madrugada, né, mano? Chorando. Eu sei que tem que ficar chorando. Eu sei que tem que ficar triste porque o tempo está andando. É você. Os outros estão na boa, só quer ir para o lanche comer e ir embora, deixar a casa suja. E o líder está ali, chorando, sofrendo. Entendeu, irmão? O pastor é a mesma coisa. Né? É por isso que eu falei, num desses estudos eu falei. É vergonhoso o pastor ganhar demais, igual tem pastor que ganha muito dinheiro. É vergonhoso. Ele pode ganhar bastante, pode e deve, porque tem mais compromisso. Mas agora, irmão, Deus me livre, tem certos valores que não cabem. Tem pastor ganhando mais do que o presidente das Minas. Cara, o presidente das Minas ele sofre para liderar aqui, ele tem que prestar conta, ele tem que produzir, tem que render dinheiro. Se não troca ele troca mesmo. Porque tem pastor que ganha mais do que aquele presidente, irmão. Estou falando sério, não mentindo, não é justo. Não é justo. A igreja pode ter bilhões. O pastor tem que saber o seu lugar. Lembra? O poder de líder que Deus está mostrando aqui é reverente, obediente. Ele participa da adoração, mas ele não se coloca acima do povo. É isso que Deus está querendo, né? Ensinar para nós, tá? Do 9 ao 15, nós vamos agora ouvir a palavra falando de ordem e de continuidade no culto. Está dizendo aqui que o povo deve entrar por uma porta, aí sim sair pela porta oposta. Isso é disciplina diante do tempo, né, irmãos? As ofertas diárias devem continuar, que é o pão, o azeite, o cordeiro, né? O pão você ouve muito de falar de oferta de cereais, tá? É isso aí. E também nós vamos ver que haverá culto contínuo, diário e ordenado. Todos os dias que tivesse aquilo lá, tinha que ser seguindo aquele ritual. Era o que Deus estava querendo, né, irmãos? Hoje em dia a gente pensa assim, poxa, ritual é ruim. Não é ruim. A nossa vida é um ritual. Eu tenho ritual para dormir, para levantar. Eu tenho ritual para tudo na vida. A gente tem rituais. Então com Deus também não precisa ser tão diferente, né, irmãos? A gente às vezes confunde o tradicionalismo sem entender o que é tradicionalismo. Quando a gente fala assim, pô, fulano é tradicional, todo mundo é tradicional, todo mundo tem uma história, você acaba seguindo uma tradição de família, uma tradição de casa. É como algumas mulheres aprenderam algumas coisinhas com as mães delas e seguiram aquilo. Tem jeito de cozinhar, por exemplo, a Narcisa está passando para a beleza, para a Melissa, as coisas que ela sabe, ela está aprendendo tudo, irmão. Ela está sentando na máquina, costurando. Poxa, é uma tradição, a mãe dela fazia, ela aprendeu, as filhas não aprenderam, mas agora a neta está aprendendo, a tradição que ela está aprendendo. Cozinhar, ela pegou da mãe dela, tanto que a mãe dela deu receita feita à mão para ela, uma relíquia, né? Ou seja, assim também é na vida espiritual. A gente pega tradições boas que nós vamos seguir. Tem gente que pensa que tradicional é perigoso. Não, perigoso é frieza espiritual que a gente atribui a essa tradição. Não é uma forma correta. Ser frio espiritual é ruim. A gente precisa ser quente espiritualmente também mesmo, avivado, mas agora a gente não precisa ter medo, né, que isso não agrada a Deus de forma alguma. Então nós vamos ler do 9 ao 15, que os irmãos vão encontrar a palavra dizendo assim, quanto ao povo, está vendo? Agora está falando da ordem, do culto, da continuidade, e dizendo o papel do povo. Quanto ao povo, quando porém vier o povo da terra perante a paz do Senhor nas festas fixas, olha bem, aquele que entrar pela porta do norte para adorar, sairá pela porta do sul. Então, o irmão Joel, ele é entendido que talvez tenha pegado assim, colocado lá atrás também, o texto para dizer que o príncipe entraria por uma porta, sairia pela outra, mas não tem problema. Agora aqui está muito claro, que o povo entraria por uma porta. Se entrasse pela porta do norte, deveria sair pela porta do sul. Aquele que entrar pela porta do sul, deve sair pela porta do norte. Não tomará pela porta por onde entrou, mas sairá pela que está em frente dela. O príncipe entrará no meio deles. Quando eles entrarem e saindo eles, sairão juntos. Nas solenidades, nas festas fixas, será a oferta de cereais, um éfado de novilho e um éfado pelo carneiro, mas pelos cordeiros, o que puder dar, e o de azeite, um hin para cada éfado. Quando o príncipe preparar uma oferta voluntária, holocausto, ofertas pacíficas, cada uma oferta voluntária ao Senhor. Então, lhe abrirão a porta que dá para o Oriente e oferecerão
oferecerá o seu holocausto e suas ofertas pacíficas, como houver feito no dia de sábado, e sairá e se fechará a porta depois de sair. Prepararás um cordeiro de 1 ano sem defeito no holocausto do Senhor cada dia. Todas as manhãs o prepararás. Com ele prepararás uma oferta de cereais todas as manhãs, a cesta para o ênfase de azeite, a terça parte de vinho, para misturar com a flor de farinha por oferta de cereais ao Senhor em estatuto perpétuo e contínuo. Assim, prepararão o cordeiro e a oferta de cereais e o azeite todas as manhãs em holocausto contínuo. Poxa, toda manhã tinha, né? Tinha comida nova, carne nova, e Deus ali estava abençoando o seu povo. Então, o que a gente pega de mensagem aí? Que a oração tem que ser parte constante na vida com Deus, todos os dias, era diário, né? E não apenas nos eventos isolados, que as festas ao longo do ano tinham esse compromisso. Então, ao longo das festas, era aquela coisa, parava 7 dias, uma coisa bonita, mas todos os dias era preciso oferecer esses sacrifícios e esses holocaustos ao Senhor, que Deus agradava. Então, não é apenas no dia da festa, amém, queridos? Todos os dias, a festa diária do Senhor. O dia 16 ao 18 vai falar da justiça na casa do príncipe. Deus também está aqui chamando a atenção para essa questão. Se o príncipe quiser dar terra a seus filhos, ele pode, mas se ele der terra aos seus servos, isso será temporário, porque devem voltar para o seu proprietário no dia do jubileu. Ele não pode tirar a terra do povo, ele pode tirar da dele e dar para os seus filhos, mas a terra do povo ele não podia tirar. Se ele tirasse uma parte da terra de determinada para dar para um servo, era preciso voltar aquela terra no dia do ano do jubileu. Nós já sabemos, né, como é que funciona o jubileu, que ele já estudou. De tempo em tempo, toda a terra voltar para o seu dono. Se isso existisse até hoje, um lote aqui nessa região valeria 500 mil, 1 milhão, porque devolveria do dono. Deus estava fazendo algo muito bom, irmãos. Imaginou se a terra fosse assim? Né? Eu podia vender para qualquer um de vocês iam usar 7 anos e ia voltar automaticamente para mim. Se podia explorar, eles falaram errado, 7 anos aqui para o 7, teria que voltar, no ano do jubileu voltava para o dono. Então, se era a família do ano, se a família era brito, podia vender lá, podia vender. Usava, no ano do jubileu, não tinha nem conversa, a propriedade voltaria para eles. Deus estava querendo fazer isso, irmãos. Hoje vale 500 mil, 1 milhão no lote aqui. Esse valor. Fizeram loteamento ali perto do colchão, ali em Santana do Paraíso, com 48 horas, venderam tudo mais barato, era 250 mil. 48 horas, vendeu o bairro inteiro. E agora, quem quiser, vai comprar de quem comprou e vai comprar mais caro. É isso que Deus está evitando. Veja como é que a gente aprende na Bíblia. Deus queria justiça. Uma coisa bacana. Poxa vida, se a terra era do irmão, ia voltar para ele. Ah, irmãos, que maravilha o nosso Deus, né? Pensa em tudo, né? Nosso Deus pensa em tudo. Porém, né, irmãos, a gente vê que nem é isso que aconteceu. Né? O mundo tomou outro rumo, né? Então, do 16 ao 18, diz assim: assim diz o Senhor Deus, quando o príncipe der um presente a algum dos seus servos, será propriedade deles por herança. Contudo, olha bem, dando ele o presente da sua herança a algum dos servos, será deste até o ano da liberdade. Então tornará para o príncipe, porque é a herança dele. Sua herança pertence a seus filhos. Está bem bacana? É muito bacana quando a gente vê, né, a palavra de Deus tratando dessas coisas para nós. 18. O príncipe não tomará nada da herança do povo, não os afastará da sua propriedade, da sua própria propriedade, deixará a herança a seus filhos, para que o meu povo não seja separado, cada um da sua propriedade. Que bacana, hein, irmãos? Aí os colonizadores chegam e fazem o quê? Qual é a história da colonização? Você sabe, né? Chegaram com pólvora, com tiro, mataram todo mundo, pegaram a terra e ficaram a bandeira. É minha, é nossa. Portugal veio e falou: o Brasil é deles, e pronto, e é. E agora os Estados Unidos estão querendo pegar para eles, né, irmão? Está chegando devagarinho, né? Você descobre de narcotráfico na Venezuela. Então, o que a gente vê nesse 16 e 18? A justiça, né? Se o príncipe quiser dar a terra, ele dá, mas dá a terra dele para os seus filhos, porque se der um estranho, aquela terra deverá voltar para
povo, ele fala, não dê terra do povo para ninguém, porque não tinha esse acesso e nem podia ter. No 19 ao 24, e aí encerra, vai falar sobre as câmaras para a preparação dos sacrifícios, vai falar sobre os lugares de cozinhar, de assar os pães, de preparar os sacrifícios, e tudo isso o anjo vai mostrar a Ezequiel, esses lugares específicos que os sacerdotes deveriam fazer essas coisas. Então diz assim, 19 24, depois disso, me trouxe pela entrada que estava ao lado da porta, a sala santa dos sacerdotes, que davam para o norte, e me mostrou um lugar em ambos os lados para a banda do ocidente. Ele me disse, este é o lugar onde os sacerdotes cozinharão, está vendo? Está mostrando, ó, o anjo está mostrando para essas coisas. Vai cozinhar a oferta pela culpa, a oferta pelo pecado, e onde cozinharão as ofertas de cereais, para que não a tragam no átrio exterior, e assim santifique o povo, onde o povo estava, ele não podia levar para lá. Então ele me levou na porta fora, para o átrio exterior, e me fez passar pelos 4 cantos do átrio, e vi que em cada canto do átrio havia outro átrio. Nos 4 cantos do átrio havia átrios fechados menores, de 40 côvados de comprimento e de 30 de largura, e estes 4 cantos tinham a mesma medida. Ao redor do interior dos 4 átrios havia uma série de projeções de pedra, com lugares para cozinhar, construídos por baixo ao redor delas. Ele me disse, estas são as cozinhas, está vendo? Onde os ministros do templo cozinharão os sacrifícios do povo. Está vendo, irmãos? Tinha as cozinhas para cozinhar, porque não podia levar aquilo lá, porque se levasse onde o povo estava, ia santificar o povo, na verdade. Então essas áreas estão ali para evitar que o povo pudesse profanar o átrio, misturando o que era sagrado com o que era comum. Uma lição que a gente tira disso aí, que é a santidade exige também organização prática, zelo com os detalhes. Deus está mostrando detalhes de santificação e de organização. É isso que Deus está mostrando para nós o tempo todo, né, irmãos? Algumas aplicações que a gente pode tirar para nós desse texto é que um povo restaurado, ele vive em justiça nos seus negócios, como nós vimos aqui, o príncipe, na hora de governar, ele deveria também viver em justiça. Que a liderança espiritual, ela deve ser responsável, deve ser reverente. Por isso que a gente tenta mostrar para os irmãos que a célula é um momento de descontração, bacaninha na casa, mas é preciso que algo marque que aquilo ali não vai bater papo nem de fofocar. Não é? Então, como é que você vai fazer algo bem descontraído, bem bacana, mas colocar, ó, tem um marco, a partir de agora, né, a gente está fazendo algo muito reverente para o nosso Deus. Apesar que você pode sentar no chão, você pode deitar, você pode bocejar, você pode explorar, tudo muito à vontade na sua casa, mas é preciso marcar o para agora, que é o momento em que nós estamos agora em conexão com Deus. Então, a responsabilidade e a reverência, ela tem que tomar conta de nós, e Deus agrada disso, né? Que a vida exige ordem, exige fidelidade, é isso que nós vimos aqui, e também constância no culto. O culto era diário, todos os dias. A gente precisa entender: culto é constante, culto é diário, culto é todos os dias. E congregar é todas as vezes que a gente puder. Se eu posso hoje, é hoje, se eu posso amanhã. Então a gente precisa ter esse ritmo no nosso coração e manter ele, né, irmãos? Que esse conhecimento de Deus a gente pode tirar? Pelo menos um de cada um. Essa aqui é do capítulo 45 e esse é do 46. Deus é justo e Ele é ordenado. E Ele estabelece limites santos e exige integridade, tanto no culto quanto na vida pessoal e social. Nós vemos que Deus pegou e falou: olha, tem que ser justo, o príncipe tem que ser honesto, pesos e medidas justas. Então isso aí, irmãos, é integridade, né? Deus exige de nós, né? E aí, no outro capítulo, nós vimos que Deus valoriza a ordem, a reverência e a constância na oração. E Ele deseja que os líderes e o povo o sigam com justiça e com muita devoção. Deus espera de nós justiça e devoção e muita seriedade em tudo que a gente for fazer, né, irmãos? Em tudo, e nós estamos falando aqui de culto, né? Depois, para encerrar, né, a doutrina fundamental que a gente extrai, sempre eu quero dizer para os irmãos, doutrina não muda muito, porque nós estamos lendo um livro inteiro e a gente está pegando por partes e pegando ali o que tem ali que de fato a gente não pode mexer, porque é uma doutrina. Nós vimos que Deus é um Deus de justiça. Quando Ele falou: olha, eu quero medida justa, eu quero que você seja sincero, que você seja honesto, eu não quero o povo de qualquer maneira. Então a gente vê que Deus é um Deus de justiça, de ordem e de santidade. Ele requer que o seu povo viva com integridade e que tanto os líderes
líderes, quanto os adoradores o sirvam com retidão e constância. Onde está a constância? Todos os dias tinha que se oferecer sacrifício no templo. Nas festas era aquela festança, era muito mais sacrifício, mas tinha que ter. Então isso fala de constância. Então pega isso, é doutrina. Deus fica muito aborrecido quando o crente é crente hoje e amanhã já não é. Que hoje está muito e amanhã já não está. Isso não é constância, isso é doutrina. Isso serve para a vida. Todos que se aproximam de Deus vão aprendendo que Deus fortalece e dá graça para que haja constância. E isso é doutrina. Então isso não, Deus não mente, Deus não muda. Então isso é maravilhoso. Amém, queridos? Lendo lá, você pode até conseguir tirar outros, e eu até sugiro que você faça isso. Tá? Leia a Bíblia e fala: que conhecimento de Deus eu tenho aqui? Que doutrina eu posso arrancar? Tá bom? Obrigado, Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar então, irmãos, em nome de Jesus? Muito obrigado, meu Deus. Receba a nossa gratidão por mais um estudo da tua palavra. Obrigado pelo que o Senhor nos falou, pelo que o Senhor nos tem falado durante esses dias. Te agradeço muito e peço que o Senhor nos abençoe. Leva-nos em paz, dá-nos uma ótima noite de descanso e a restante semana cheia da tua presença. E que o aprendizado que o Senhor nos falou, que o Espírito Santo nos falou, o Senhor também possa nos ajudar a colocar em prática a nossa vida devocional, contato diário com o Senhor, com a tua palavra, a oração. Obrigado, Deus. Ajuda-nos a ser agradáveis a Ti. Falamos brevemente sobre os tempos, o fim dos tempos, a volta do Senhor, do povo Israel sendo unido. E eu quero pedir a Ti que nos dê graça para compreender o tempo e o modo da profecia, da palavra do Senhor, para que nós, meu Pai, também possamos orar para pedir que o Senhor envie o Senhor Jesus, que o Senhor volte bem rápido para governar nossas vidas e para definitivamente levar o povo do Senhor para viver eternamente com o Senhor. Obrigado, Pai, mas durante o tempo que estamos nessa terra, dá-nos graça para honrar e exaltar o nome do Senhor.